Boa noite. A paz do Senhor para a sua vida. Que a força do Espírito Santo alcance você. Que Deus lhe conceda graça, você que começou a assistir agora. Se puder me assistir até o final, eu agradeço. Você pode compartilhar esse link também, indicando para pessoas este canal Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana, ou aquele que estiver assistindo pelo canal Apologia Bíblica, Pastor Ailton Santana. Atraindo a traição. É muito comum hoje essa questão do adultério no contexto da traição. A infidelidade conjugal cresce assustadoramente. E isso sem contar que a maioria dos casos de traição, a maioria dos casos de adultério não são revelados, não são descobertos, não porque as pessoas não queiram propagar, mas porque as pessoas envolvidas esconde, deixa entre si. Quando digo atraindo a traição, isso que eu quero dizer com essas palavras é que, mesmo não justificando a traição, muitas pessoas cooperam diretamente ou indiretamente para essas ocorrências, infidelidade conjugal, a traição nesta área. Muitos homens ou mulheres, por exemplo, se portam de maneira inconveniente quanto ao relacionamento interpessoal. Homens e mulheres que não sabem escolher pessoas do sexo oposto para fazer amizade, a pessoa que vai procurar amizade, ou onde e como é desenvolvida este tipo de relacionamento, o tipo de assuntos e de casos envolvendo pessoas do sexo oposto. Isso é muito perigoso, independe se você é uma mulher ou um homem de oração. Se você é uma pessoa que se consagra, que lê a Bíblia, até mesmo uma pessoa de caráter. Engana-se as pessoas que imaginam que a questão da infidelidade só tem a ver com a falta de caráter do traidor. Não, não é apenas isso. Você pode ter caráter, ser uma pessoa espiritual. Só que, mesmo sendo espiritual e de caráter, você pode ser uma pessoa que seja muito, que é muito simples, que não tem malícia em certas áreas. Como a Bíblia nos diz, ser prudente como a serpente, ou seja, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ser prudente nas amizades, nos seus relacionamentos, na sua conversa com a pessoa do sexo oposto. Essa falta de vigilância, de prudência e de postura conveniente tem sido a destruição de muitos casamentos. Isso na parte do homem, como na parte da mulher, não apenas na questão de amizade. Veja lá quem você vai arrumar para ser a sua empregada ou mulher. Quem você está levando para ser a sua empregada na sua casa? Você tem o seu marido. Só porque ele é homem de Deus, então você entrega a casa, a chave da sua casa a uma empregada que muitas vezes vai ficar a sós com o seu marido enquanto você viaja, enquanto você trabalha. Veja lá quem vai ser a sua secretária. Então, muitas vezes, a mulher atrai pessoas para ser sua empregada dentro de casa, contribuindo, nesse caso, indiretamente com a infidelidade da parte do seu marido.
Independente se ele tem caráter ou não, tem que envolver a prudência, que a Bíblia sempre fala em todas as áreas. Lembra-se bem que sexo opostos juntos no mesmo ambiente aconchegante é mais propício ainda. Veja bem quem é a sua secretária e como você lida. E muitos homens de Deus têm a secretária e eles vivem viajando de uma cidade para outra devido à empresa, devido a teus trabalhos ministeriais, os dois a sós, que vão partilhar de dificuldade, de problemas, com certas aproximação que o trabalho leva a ter. Então a mulher sabe disso. Por que que os homens têm que arrumar sempre uma secretária e não um secretário? E se vai arrumar uma secretária, porque geralmente a secretária de homens que a gente conhece, geralmente é uma mulher mais nova. As senhoras, as casadas, as idosas, as que têm menos aparência, não servem. Sempre uma pessoa elegante, bonita, de presença, nova. E a mulher sabe que o marido tem esse tipo de comportamento e diz: não, eu confio no meu marido nesta área, a ponto de colocar outra mulher junto com seu esposo, ou isso mesmo acontecendo entre o homem que permite que outro homem tenha certa aproximação da sua esposa, confiando apenas na fidelidade, no caráter da sua esposa. Lembra-se bem, Davi, quando ele adulterou, não envolvia a falta de caráter, ele não teve sabedoria, não teve prudência, não administrou a sua vida como rei e não ficou atento à sua espiritualidade, mas não envolve a questão de caráter. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas não foi prudente, não esteve atento a essas questões. Então nós precisamos entender isso. Talvez você que é traído contribui, ou você que foi traído, ou que está sendo traído, certo? Pode ter contribuído indiretamente, sendo por falta de caráter ou não, tenha contribuído com a questão do seu marido te trair ou da sua mulher. Muitas pessoas têm tipo de comportamento, no lado, quando se trata de casais, comportamentos inconvenientes em que a mulher sabe do risco que o esposo está correndo, o marido sabe do risco que a esposa está correndo, sua vida conjugal, que é sagrada, mas a pessoa dá uma de inocente. É claro que tem alguns que não se importam com a questão da traição. Existe pessoas que não se importam com isso, existe. A gente às vezes fica conhecendo pessoas que sabe que está sendo traído ou traída e finge que nada está acontecendo, finge que não acredita, ou outros por aquele outro lado pensam assim: ah, todo homem trai mesmo, não importa, ou toda mulher trai mesmo, como muitos homens acreditam que não existe ninguém fiel até o fim. E por isso aumenta também a questão do divórcio, da separação, segundo, terceiro casamento, por causa de um princípio negativo que existiu no relacionamento conjugal. Preserve o seu casamento, preserve a sua vida conjugal, preserve a sua vida. Não coloque em risco a sua esposa. Ela é mulher de Deus, uma pessoa de caráter, mas ela é humana. Ela tem também fraquezas, tem debilidades. A sua esposa ou seu esposo, por mais que seja espiritual, precisa da sua ajuda também para se manter firme na sua posição de pureza e fidelidade conjugal. Nós muitas vezes fazemos de conta que não entendemos que uma pessoa, mesmo de oração, fiel a Deus, fiel ao seu cônjuge, nós fingimos que não sabemos que essa pessoa tem alta probabilidade de se envolver com o sexo oposto.
Eu falo com o sexo oposto porque o perigo também acontece hoje neste mundo tão corrupto com o mesmo sexo, mas não tem como você ficar observando essas coisas, tá atento ao tempo todo, porque o seu marido vai ter amizade com vários homens e não dá para você ficar acompanhando quem é, quem não é, não dá para você ficar alertando com pessoas que você nem conhece. Você apenas sabe que ele está tendo amizade, está conversando, está dialogando com um irmão e a irmã dialogando com outra irmã. Não dá para vigiar isso. Mas a questão do sexo oposto, a chance para o acontecimento da infidelidade conjugal, a proporção é mais do que 90% quando o relacionamento é inconveniente. Por isso, mulher, veja quem é a sua empregada. Homem, veja quem é o seu empregado. E que tipo de relacionamento. Muitos homens parecem muito inocentes. Deixa qualquer homem ser o motorista da sua esposa. Ou mulheres trabalhando com o marido da senhora, da Joana, e ela confia no marido, ou ele confia na esposa, e vai empurrando a vida deste modo, e por isso que a gente descobre infidelidade conjugal associado a esse tipo de confiança. Ninguém é perfeito. Graças a Deus, eu e minha esposa, nós nunca tivemos envolvimento nesta área. Entretanto, a gente conhece, a gente trabalha com ministério, com igreja, com escola bíblica dominical, estudo bíblico, aconselhamento. A gente sabe que muitas pessoas não têm sido prudentes quanto a isso e têm se envolvido com pessoas erradas por causa da imprudência. Muitos, como diz o apóstolo Pedro, pode todos te negar, pode todos te abandonar, mas eu estou disposto a morrer por ti. Jesus disse: nada disso, você vai me trair. Você, Pedro, vai me trair. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro não falou de boca para fora. O que ele não analisou é que ele não tem tal estrutura para garantir a si mesmo. Todos nós somos dependentes de Deus. E quando agimos com autossuficiência, tanto nossa como de terceiros, o risco fica ainda mais terrível, mais próximo, porque nós queremos garantir a nós mesmos algo que nós não podemos garantir. Você, nós, precisamos ser mais vigilantes, não apenas com isso, mas como o tema é atraindo a traição, muitas mulheres depois dizem: meu marido ficou com a minha melhor amiga. A questão é, você pode ter entregado a sua amiga na mão do seu marido sem perceber. Ah, o meu melhor amigo ficou com minha esposa. A questão é, foi falta de caráter mesmo? Ela foi atrás dele ou você colocou o seu amigo dentro de casa e acabou sentindo atração pelo outro e se envolvendo sexualmente? A casa é sua e da sua esposa, é sua e do seu marido. Cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Cuidado com quem você leva para hospedar, para ter amizade, para dialogar, para conversar, para bater papo. Cuidado com a pessoa que você coloca para aconselhar vocês. Cuidado para quem você conta segredo, para quem você desabafa, principalmente quando envolve a questão emocional, sentimental, conjugal, sexual. Vivemos numa geração que os vizinhos sabem da vida sexual um do outro. A mulher que conta para a amiga a vida sexual do casamento dela. O que uma mulher conta quando conta a sua vida sexual, suas fantasias para outra mulher, o que é que essa mulher está fazendo sem perceber? Atraindo a traição. Porque a sua amiga vai se colocar no seu lugar. Se seu marido é considerado bonito pela sua amiga, imagine quando sua amiga vê você com seu marido. O que vai passar pela cabeça dela? Ou você acha que isso não é possível? Isso é mais do que possível. Homens que falam,
da vida sexual com outro homem qualquer, pessoas que não são preparadas para aconselhar, para ajudar, apenas para desabafar. Fique falando da vida sexual da sua com a sua esposa. Imagina quando um homem encontrar você com sua esposa sozinho, ele vai criar imagens de acontecimentos seu, baseado no que você disse, e isso pode ser um problema, e o seu amigo que você desabafou pode se sentir atraído pela sua esposa. Cuidado, principalmente quando você fala daquilo que você acha que é bom que acontece entre vocês. Cuidado, amados. Vida sexual é sagrada. Veja lá para quem você está desabafando, conversando, levando para sua casa, atraindo para dentro da sua casa, falando da sua vida conjugal. Cuidado, o leito tem que ser sem mácula. Que a graça de Deus esteja conosco, com cada um de nós. Sejamos prudentes, sendo você crente ou não. Pense nisso. Não deixe nenhum intruso entrar no seu casamento. Deus abençoe. Fique na paz.